Doutor, a respeito do neurismo que você está falando, vamos colocar de 1 a 2 anos para cá, até mesmo um pouco mais, você está vendo muito esportista morrendo, jogador de futebol, de uma hora para outra cai no campo, morre. E a gente sabe que esse pessoal que pratica esporte como jogador de futebol, eles têm todo um cuidado com a alimentação, o preparo físico, e mesmo assim acontece isso. O que vem a levar isso numa pessoa que pratica esporte tanto assim? Olha, então, tem alguns fatores, assim, não é uma coisa científica, tá? Mas é uma coisa não é uma coisa assim provada a fundo, mas assim, eles, por praticarem esporte, ele tem, claro, tudo isso aí que você falou. Às vezes, por praticar esporte, a pessoa também acha que pode ir além daquilo que deve, tá? Então é onde comete os excessos. Um exemplo assim, olha, o jogador de futebol, geralmente essas pessoas que praticam esporte frequentemente desenvolvem uma coisa que chama coração de atleta, tá? É um aumento da massa muscular do coração. Então, se você comparar um raio-x antes e um raio-x depois, a área cardíaca vai estar um pouquinho mais aumentada. Só que ela vem acompanhada de uma vascularização maior, tudo tal. E parou de praticar atividade física, esse coração tende a diminuir um pouco, tá? O que acontece nisso aí? Na realidade, às vezes você, por aumentar um pouquinho a área cardíaca, claro, o organismo seu, você fica mais susceptível à arritmia, tá? A distúrbio de condução elétrica no próprio músculo. Só que são coisas que não são detectadas a tempo ou diante da tecnologia que a gente dispõe, tá? Então, não é uma coisa que talvez o Holter vá pegar, ou que o eco veja. O eco vê o coração de atleta, sim, mas não vai diagnosticar uma arritmia, tal, essas coisas. Então, são coisas que você acaba, bom, ele tá bem, pode ir, tal. De repente o cara vai lá e pau, morre no campo, tá? Teve uma parada. E vamos dizer assim, 90% dessas mortes súbitas que a gente vê na TV, tudo, ocorre por fibrilação ventricular, que é uma arritmia. Isso pode ter distúrbio de potássio. Por exemplo, uma pessoa aí que tomou algum diurético, ou não se alimentou, ou não teve a carga de potássio necessária, o potássio pode, desencadear um distúrbio que chama hidroeletrolítico e provocar essa fibrilação ventricular, que é o que acaba acontecendo nesses jogadores que fazem óbito dentro do campo. Doutor, a gente vê sempre falar que a pessoa teve um infarto, mas não morreu, teve 2 infartos. O que acontece com isso? É a vida que a pessoa leva? Olha, o infarto, é que nem eu te falei, entra aí grande parte da aterogênese, tá? Que são essas arteríolas que vão nutrir. Então, por isso que talvez a pessoa fale assim, olha, teve um infarto e não morreu. Por quê? Porque as arteríolas ajudaram a suprir. E agora? O meu coração vai ficar com uma parte morta, uma parte que não bate, não sei o quê. À luz da ciência, isso é uma coisa um pouco duvidosa, porque existe uma coisa que chama miocárdio atordoado, que é aquele que ocorre logo após o infarto. Então o músculo fica, vamos dizer assim, sem saber o que fazer, aquela parte que foi afetada. Então não se sabe se ele continua a contração, se ele diminui a potência dessa contração para se preservar. Isso o próprio organismo, tá? E existe outra coisa chamada miocárdio hibernado, que é aquela área que, por estar sendo nutrida com um fluxo de sangue menor do que deveria devido ao infarto, ela se preserva. Então, para ela não morrer, o próprio músculo diminui a contração. Tá? Isso é uma autorregulação própria do organismo. É claro que isso aí não chega
de uma forma correta a pessoa leiga, e também não é nem obrigação dela saber isso, né? Mas são nuances aí que acabam acontecendo. Então, por isso, às vezes, fulano teve um infarto imenso, morreu. O outro teve um infarto pequenininho, tal. Depende da área que aconteceu o infarto. Mas, todos esses anos de medicina, de estudo, de trabalho, de profissão mesmo como médico, tem alguma coisa que te marcou como médico? Alguma coisa que você lembre, que fale, nossa, isso eu não esqueço mais? Lógico, sua formatura, essas coisas, mas como um trabalho mesmo, existe um fato que você... Na realidade, olha, quando eu estive em São Paulo, eu deixei ainda a beneficência em Corta, não tem tanto tempo assim. Deixei assim, não vou mais, né, não participo mais de plantões lá, porque acabou fica muito fora. Mas na realidade, quando eu iniciei a residência lá, a cardiologia, como o salário de residente é dureza, então eu morei durante 6 meses na beneficência e acho que eu trabalhei, deve ter escapado um ou outro, só que eu não fiz plantão, sabe? Mas eu já fiz muito plantão em São Paulo. E dei já em áreas nobres, como no final eu estava trabalhando no Sírio, no Incor e na beneficência. Mas eu já trabalhei em áreas assim, já trabalhei em Itaquera, cidade Tiradentes. Ali, como diz uma música, ali a mãe chora, o filho chora e a mãe não vê. E a mãe não vê. E é igual a bala também. Pega, você não sabe onde foi. Então, assim, eu tive um contato assim com um pessoal mais extremamente carente. Isso, vamos dizer assim, quando eu fui trabalhar nesses lugares na época do Antigo PAS, na realidade eu aprendi muito, 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 muito. Então, assim, é o que me ajudou muito a hoje não passar aperto, sabe? Me deu uma visão mais geral da emergência e do que fazer, assim. Então, teve... Te calejou. Porque era um hospital, assim, que funcionava igual aquele... o aqui e agora. Sabe, que o pessoal falava assim, teve uma chacina, não sei o que, chegaram 8 baleados. Você vai achar assim, será? Realmente existe. E chegava o baleado, enquanto o cirurgião estava operando, você tinha que drenar um, entubar o outro, entendeu? Não sabia se era bandido, ou o que era. E numa dessas vezes teve um assalto a banco, lá em Itaquera. Imagina, eu estou na emergência, teve um assalto a banco e chegou lá a PM com a Polícia Civil trazendo 2 baleados e 2 tinham escapado. E depois, enquanto estava medicando, estava PM, civil lá tudo, e eu estava medicando tal, eles não estavam ferido gravemente. Os outros 2 resolveram invadir o hospital para fazer um resgate. E eu estava no meio, assim, estava a porta aqui de entrada e eu estava parado. Quando eu virei do lado, vi um revólver entrando assim, ouvi os PM tudo apontando e eu falei, meu Deus, eram os 2. E eu no meio da emergência. Eu sei que a hora que começou aqueles estampidos, tudo pá, bala de um lado, bala de outro. Eu sei que a hora que terminou o negócio, eu nem sei o que aconteceu, pra te falar a verdade, sabe? Mas a hora que eu vi, eu tava agachado atrás de 2 gavetas, assim. Ali depois, o saldo final, ao invés de 2, tinha 15 baleados. Pois é, você sabe que assim, só ficaram os 2 que tinham chego. Os outros 2, a polícia, os 2, eles levaram o tiro dos 2 lados, né? Então chegaram assim no meio e tinha gente aqui, então ficou difícil. Então essa aí foi um dos momentos que eu vou te dizer, foi complicado, muito. Com certeza, o médico sabe, a profissão é uma aventura. Né? E foi pior.
Rubens, a gente aprendeu um pouco com você aqui hoje sobre os ditos populares, sobre os cuidados, um pouco de informação aí sobre os perigos, viu também e confirmou que o cigarro é o principal inimigo do coração. E a gente gostaria que você deixasse aí umas informações para prevenção, para cuidados com a saúde do coração, da pressão em si, para o pessoal que está assistindo a gente aí, muitos já sabem, e deixando de lado aquela fila do hospital lá e falando um pouco corretamente agora. Na realidade, olha, é assim, tudo se preza pelo check-up, tá? Deve existir uma preocupação com a saúde. O que pode ser feito sem o auxílio do médico é a alimentação, a prática de atividade física coerente, nada aquilo que exacerbe a sua capacidade física, tá? A dieta aí, dentro dessa alimentação, pouco sal, uma menor quantidade de gordura, fritura, carne vermelha. O restante, eu acho que é visto e conversado com o próprio médico, porque aí, através do exame físico, da própria conversa com o paciente, eu acho que você alerta e você orienta. Uma orientação mais qualificada. Porque sem assim, a grosso modo, praticamente todo mundo sabe o que faz mal. Nem sempre todos seguem. Se apegam, né? Pois você nunca vai ver ninguém numa churrascaria pedir frango. Não pega. É muito difícil. Então, todo mundo sabe, porém, às vezes uma ajuda, um empurrãozinho, uma orientação maior do médico, não como médico às vezes, mas como amigo, entendeu? Porque eu acho que vocês dois já consultaram comigo, acho que eu nunca tratei vocês como, né? Então, eu acho que mais sendo como amigo, eu acho que é mais fácil de você sensibilizar a pessoa. Então, na realidade, você se põe você não precisa ser mais que ninguém para passar essa orientação. Eu acho que se você tiver ao nível da pessoa e procurar entender o que acontece, eu acho que você ganha muito mais pontos com ela e faz um atendimento muito mais diferenciado, e o teu tratamento surte muito mais efeito do que se você for um coronel ali, né? Fala, olha, faz isso, senão você vai morrer. Isso já não funciona, né? Isso é coisa de antigamente, né? Você manda e obedece.